Olá pessoal, começando mais um RC Esportes aqui no canal do YouTube da RCI FM. Na apresentação aqui do Arthur Marinho, onde eu trago aqui o nosso comentário sobre tudo o que acontece no futebol. Vamos falar hoje o tema, claro, vocês estão vendo a capa, né? Seleção brasileira venceu a Croácia por 3-1 e também vamos falar um pouco ali dos jogos do Brasileirão que já retornou, né, ontem à noite e também terá jogos um pouco mais tarde. O Brasil venceu, né, a Croácia por 3-1, um jogo ali para a gente tirar um pouco da memória o jogo contra a França. E claro, temos alguns destaques da seleção brasileira, né? O Brasil marcou um gol com o Danilo, né, o primeiro gol, depois sofreu um empate ali com uma falha bizarra, né, do goleiro Bento. E depois teve as modificações, né? O Endrick entrou ali faltando 20, 15 minutos, sofreu o pênalti, né? O Igor Thiago fez o gol e depois o Endrick puxou no contra-ataque, deu o passe para Martinelli, Martinelli marcou o terceiro gol para fechar o placar por 3-1. Então vamos observar algumas matérias que saíram na mídia aqui, principalmente no GE, para a gente acompanhar e ver a questão dos destaques, né? Os jogadores que se destacaram, quem jogou melhor, e na minha visão teve alguns, né, com um saldo muito positivo nessa última convocação. Vamos dar uma olhadinha por aqui, né, nos destaques, jogadores que foram muito bem, e a gente vai dar uma olhada, né? Temos aqui na matéria, né, as atuações do Danilo, né, que é o Danilo do Botafogo, que jogou no Palmeiras, Luiz Henrique também foi muito bem, e o Endrick, né? Endrick realmente surpreendeu, está jogando muito, né? E espero que ele seja convocado para a Copa do Mundo, né? Me parece que o Ancelotti não gosta muito dele, nenhum treinador que passou gosta dele, mas é um cara que tem estrela ali, marcar gols, participar. E outro destaque, né? Eu também queria que tá aqui, né, as melhores notas, né? Aliás, está pela escalação. Pela escalação. O Ibanez não comprometeu muito, o Bento foi mal, realmente foi mal. O Danilo, né? Que é o Danilo do Flamengo. Sim, é um cara que é de confiança do Ancelotti, mas na minha visão já passou o tempo dele na seleção, mas eu acho que ele vai para a Copa do Mundo, pelo que o Ancelotti vem convocando. O Marquinhos foi bem, né? Um zagueiro que ele no momento, né, dessa convocação, ele era o melhor zagueiro. Talvez seja titular da seleção, né, junto com o Gabriel Magalhães. Se tiver todo mundo à disposição, com o Éder Militão, acho que o Éder Militão fica ali para jogar na lateral direita, e a zaga seria formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães e outro lateral esquerdo, no caso, né? Acho que o Marquinhos é titular hoje, ainda da seleção brasileira. Um dos melhores zagueiros, né? Joga no PSG, o time que foi campeão da Champions League, um cara muito experiente aí, que eu acho, apesar de ter perdido o pênalti na Copa do Mundo, né, mas é um zagueiro muito bom. Assim, acho que a culpa nem foi tanto dele, foi de outros jogadores que não pegaram a bola para bater ali, né? Deixar um zagueiro bater o pênalti, realmente não consigo entender. Temos aqui, né, o Kaique Bruno que entrou, né, mas aí a gente, que é o jogador do Cruzeiro, entrou há pouco tempo. O Casemiro, ele foi mal, né, contra a França e também não foi muito bem contra a Croácia, né, que é um time que joga muito bem ali no meio campo, eles conseguem ter a posse de bola ali, né, apesar de já ser um time bem envelhecido, mas eles gostam de ter a bola no pé. E se vocês observarem bem, tem aquele confronto ali de Modric e Casemiro, e a Croácia sabe muito bem que uma das forças do Brasil é o Casemiro. Então tenta tirar, né, o jogo dele ali, fazer que a bola não passe muito por ele, deixa a bola nos pés do zagueiro. O Fabinho, né, que entrou há pouco tempo também, mas destaque aqui, na minha visão, né, o Danilo, jogador do Botafogo, é o cara que tem que estar na seleção brasileira. Eu não entendo o Andrei Santos, eu acho que ele joga no Chelsea, tudo bem, é um cara que está num grande time, mas é aquele jogador que não chega na área, o único ponto positivo, ele tem um bom passe e marca bem, mas ele me parece que falta, né, chegar um pouco na área, finalizar também. É um cara que não se compromete muito nem com o ataque nem com a defesa e não acrescenta muito no time. Mas mesmo assim, eu acho que nessa posição ainda o Bruno Guimarães, né, o titular. Outro que foi bem na seleção nessa posição foi o Gerson, né? Só que o Gerson saiu do Flamengo, foi para o Zenit, voltou para o Cruzeiro, não está muito bem, né? Apesar do Cruzeiro ter ganho ontem o jogo, mas no momento não está bem o Gerson, né? Outro que se destacou muito bem foi o Luiz Henrique, principalmente contra a França, né? Um cara que tem 1 para 1, consegue ganhar, tem muita força física, é um cara alto, tem velocidade. Eu acho que tem que ir para a Copa do Mundo, né? É outro que tem que ir. O Ryan, né, que está jogando muito bem no Bournemouth, né, da Inglaterra, se destacou no Vasco ano passado
Eu não sei, assim, é um grande jogador, acho que para o futuro da seleção vai ser muito bom. Eu não sei se, assim, eu acho que é um time errado dele, né? No final, né? Última convocação. E acho que ele vai perder um pouco de chance de ir justamente pela concorrência, né? Tem muitos jogadores aí nessa posição. E um deles é o próprio Luiz Henrique. Apesar de que eu acho que o Ryan, ele tem um potencial maior do que o Luiz Henrique, né? Como jogador. Matheus Cunha também, eu acho que teve um saldo positivo, foi bem. É um cara que joga no ataque, mas se posiciona como 10, sai muito bem da área, né? Não fica ali os 4 atacantes isolados, ele sai para buscar jogo. É um cara que eu acho que está certo para a Copa do Mundo. Aqui está a interrogação, o Endrick, né? O pessoal fala dele de bastidor, que ele não se dá bem com os jogadores. Mas eu fico pensando nisso. Não, o cara não é de grupo, não se dá bem, não se relaciona. Não interessa. O que interessa é ganhar. O que interessa é vencer a Copa do Mundo. Então, se for para brigar no vestiário e ganhar no jogo, tudo bem, né? Na minha visão. Claro que o treinador Ancelotti, que ele tem o perfil de ser paizão, né? De gostar de um bom relacionamento entre os jogadores, mas isso não adianta muito, né? A gente viu nas últimas 2 Copas, o Brasil aparentemente tem um relacionamento muito bom entre os jogadores. Só que perdeu as Copas, né? Eu acho que o Endrick tem que ir, que é um cara que ele tem estrela, né? Ele aparece nesses momentos decisivos, consegue fazer gol com pouco tempo, né? Parece que quando ele necessita, né, de fazer um gol, ele faz. É algo, né, que é o que a gente fala no futebol, né? Ele tem estrela, ele entra, faz gol no momento certo. E é um cara que tem que estar. Eu não entendo porque ele não vai para a seleção. João Pedro, né? Um cara que, olha só a comparação, né, de futebol. 2 jogadores, 2 atacantes, João Pedro e Endrick. Hoje você olha para os dois, o João Pedro tem mais destaque do que o Endrick, porque joga no Chelsea, está fazendo gols na Premier League. Mas só que se você botar no papel os dois, botar em campo, quem é que tem mais potencial como jogador de futebol? O Endrick, né? Tem velocidade, tem chute forte. Posso até queimar a língua, mas eu acho que o João Pedro nem vai chegar perto do que o Endrick vai ser, assim como jogador de futebol. Isso é perceptível na minha visão. Apesar de hoje o João Pedro ser um bom atacante. Tem um cara também, esse Igor Thiago, centroavante. Gostei muito, né? Gostei muito dele. É um cara que o Brasil precisa. O Brasil não tem esse tipo de centroavante. Brigador, alto, forte. E a gente sofreu muito isso nas últimas Copas, de ter jogadores que não têm uma estatura, não têm uma força física muito boa. E eu acho, assim, que ele tem que ir. Eu não sei quantas vagas tem, mas na minha visão, é um cara que tem que estar presente, né, na Copa do Mundo, né? Tem que estar. Acho que já era para o Richarlison, né, que era convocado aí pelo Ancelotti. Tem o Igor Thiago, tem o Endrick na frente, tem o João Pedro, o Matheus Cunha, né, ainda se fala em Neymar. Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior jogou bem, né? Fez algumas jogadas muito boas, deixou o Danilo 2 vezes na cara do gol, e a segunda jogada o Danilo acertou. É um jogador que quando tem espaço para correr com a bola, como ele tem no Real Madrid, aí é o jogo dele, né? Um jogo de espaço, de contra-ataque também. E acho que o Ancelotti deve jogar, né, com a seleção, deixando o outro time com a bola, né, após marcar um gol. E o Vinícius Júnior vai ser um ponto-chave para esse time, porque ele tem muita velocidade. O Martinelli é um cara que, ele, claro, né, assim, uma briga, ele joga na mesma posição do Vinícius Júnior, fica difícil, né, para ele. Apesar dele jogar na direita também, fazer uma parte como atacante, segundo atacante também ele faz, mas é um cara que briga com o Vinícius Júnior. Eu acho que ele tem que ir também, né, um jogador muito bom. Só que ele briga com o Vinícius e aí fica um pouco difícil para ele ganhar tempo de jogo pela seleção, né? E o Ancelotti, né, que nesse segundo jogo foi melhor. Foi muito melhor do que no primeiro. Então, esse é o nosso comentário, né, sobre o jogo aí da seleção. Particularmente gostei, né? Levantou um pouco a moral da seleção, apesar de não ter jogado tão bem, né, no primeiro jogo ali contra a França, que é um time hoje favorito para ganhar a Copa do Mundo. A minha visão, né? A França tem 4 times aí: França, Portugal, Argentina e Espanha. 4 times que estão um pouco à frente do Brasil, né, para ganhar essa Copa. Vamos aqui falar um pouco do Brasileirão. Tivemos alguns jogos, né? Alguns jogos do Brasileirão. Acho que vocês estão vendo bem aí, né? Estão me acostumando um pouco ainda com a tela aqui interativa nossa, mas sempre inovando, né? Sempre inovando aqui nessa emissora. Tivemos ontem, né? Botafogo 3, Mirassol 2, o empate entre Inter e São Paulo. Pensei que o Inter ia vencer,
porque estava jogando bem melhor do que o São Paulo. O Cruzeiro venceu, né? O Vitória por 3-0, o Bahia também venceu, 3-0 o Atlético Paranaense, o Coritiba empatou com o Vasco em 1-1, e o Fluminense ganhou, né, 3-1 do Corinthians. Corinthians muito mal, né? Não entendi muito bem aquele lance do jogador do Corinthians, o Alan, que acabou sendo expulso, né? Uma besteira ali. Temos também hoje, às 7 horas, né? Parece que até o Neymar vai jogar, né? Santos e Remo, Chapecoense e Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio, e Bragantino e Flamengo, tudo isso hoje à noite. Então vamos ver, né? Vamos acompanhar. Amanhã também vou lançar outro vídeo aqui, já comentando essa rodada completa, né? Tô trazendo aqui apenas um calendário para vocês, porque realmente a gente teve pouco tempo, né, para acompanhar tudo. Mas é isso, né? Nosso comentário sobre a Copa do Mundo, aliás, sobre o jogo da Seleção Brasileira, o que vai acontecer na Copa do Mundo também, e o Brasileirão. Então, gente, esse foi mais um RC Esportes aqui.